Os precursores de jornada com os Sahabas. Um Sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os Sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, que a paz esteja com o profeta Muhammad, com todos os seus familiares, companheiros, seguidores. Todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, inshallah, a gente vai aprender sobre a história de uma grande mulher, das grandes personalidades, das companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de realmente mais uma pessoa que é dentre as primeiras, dentre as sabiqun, dentre aqueles que são os precursores e os primeiros do tempo de Meca, o tempo do sofrimento, e ela realmente mostra o sofrimento e a resistência pela causa de Deus, Altíssimo e exaltado seja, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje a gente vai aprender sobre Sumayya bint al-Khayyat, radiyallahu anha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela. Essa que foi a primeira mártir do Islã, e não a primeira mulher mártir do Islã, mas sim a primeira pessoa que morreu pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que defendeu a bandeira de La ilaha illallah. A história dela, os relatos que nós temos a respeito dela não são muitos, a história dela não é tão grande, porque ela viveu pouco tempo, não viveu quanto gostaríamos, não viveu os tempos de glória do Islã. Então a gente vai aprender a respeito do martírio dela. E imaginemos que no dia do juízo final nós temos pessoas que são elevadas. Nós falamos a respeito dos verazes, as-siddiqun, e falamos a respeito de shuhada, daquelas pessoas que foram martirizadas, que morreram pela causa de Deus, Altíssimo e exaltado seja, sem abandonar a sua fé, mas de fato defendendo a bandeira de La ilaha illallah. Imaginemos as primeiras pessoas sendo exaltadas nesse dia, no dia do juízo final, e a primeira pessoa a ser exaltada, a primeira pessoa a ser colocada à frente daqueles que são os mártires, Sumayya sendo colocada à frente de todos os mártires, a primeira pessoa que foi martirizada, subhanallah. Ela realmente foi aquela que defendeu, a primeira pessoa que defendeu a bandeira de La ilaha illallah, de que não há divindade digna de adoração, exceto o nosso Senhor grandioso, Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente ela é a mulher que representa a defesa do Islã sozinha, representa a defesa do Islã sem o apoio de absolutamente ninguém. É a mulher que jamais viveu a bonança, ela jamais viveu momentos prazerosos nessa vida. Nós temos Khadija radiyallahu anha, que foi esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencionamos a respeito dela, de que ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha muitos bens materiais, comerciantes, e após ela ter abraçado o Islã, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela viveu momentos de dificuldade, do boicote e tudo mais. Claro que ela era a melhor mulher da nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e subhanallah, no tempo de Khadija radiyallahu anha, ela, como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, mencionou para nós, ela era a melhor mulher. E Sumayya radiyallahu anha, ela era como Ásia da nossa nação. Ásia, a esposa do faraó, que foi uma mulher muito virtuosa. Nós temos a Sumayya como Ásia da nossa nação, que foi morta, foi martirizada pelo faraó dessa nação, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou a respeito de
Abu Jahl, que a gente vai mencionar nessa história. Então, um pouco sobre a história dessa grande mulher, dessa grande personalidade, Sumayya. Ela era da Abissínia e, dentre os relatos, há relatos que mencionam que ela era 20 anos, por volta de 20 anos, mais velha do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em idade. Ou seja, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a revelação, ela estava já por volta dos seus 60 anos, com seus 60 anos de idade, já idosa, frágil. E então, quando ela foi morta por Abu Jahl, então ela estava com seus 60 anos de idade defendendo a bandeira do Islã. Ela foi escravizada por Abu Hudhaifa ibn al-Mughira, que era irmão de Walid ibn al-Mughira, do Banu Makhzum. E esse Walid é aquele que, por sua arrogância, foi mencionado, foi abordado no Alcorão Sagrado. E era o pai de Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, subhanallah. Então nós temos aqui ela que foi escravizada por Abu Hudhaifa ibn al-Mughira, que era irmão do chefe dessa tribo, do chefe de Banu Makhzum. Subhanallah. Então esse era o dono dela. E no meio de tudo isso, Abu Hudhaifa, ele deu Yasser em casamento para ela. Ou seja, ele ajeitou o casamento de Sumayya com Yasser em Meca. Mas uma curiosidade que nós temos aqui, como que Yasser ele foi parar em Meca? A vida dele no Islã também foi muito curta, mas como ele foi parar em Meca? Como que foi a vida de Yasser antes dele chegar em Meca? Yasser ele era do Iêmen, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, e o irmão dele fez uma viagem até Meca e ficou perdido. Através disso, Yasser, radiyallahu anhu, o que ele fez? Ele fez uma viagem do Iêmen para Meca procurando seu irmão. Quando ele chega até Meca, não encontra seu irmão e fica por ali mesmo, e ele pede o apoio, ele pede a proteção de Abu Hudhaifa ibn al-Mughira e fica por ali. E os dois tiveram uma boa relação, fizeram amizade. Através do momento que eles fazem amizade, logo ele o quê? Casa Yasser com Sumayya. E logo eles têm também o filho que é Ammar, radiyallahu anhu. Então essa era a família de Yasser. Yasser se casa com Sumayya e tem Ammar, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com eles, radiyallahu anhu. E essa família, ela está servindo a Abu Hudhaifa, eles serviam Abu Hudhaifa, que era do Banu Makhzum. Então eles serviam uma pessoa, uma família em específica. Como escravizada que era Sumayya, se casou com Yasser, eles começam a servir. Como que Sumayya faz o seu testemunho de fé? Como que ela abraça o Islã? Tem o relato que a gente vai mencionar aqui. Primeiramente, antes de tudo, Abu Hudhaifa, ele vem a falecer antes da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao Islã, ou logo no início da revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, quando Banu Makhzum começou a perseguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando aqueles chefes ali começaram a seguir o profeta, a fazer a perseguição contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores, o dono de Sumayya já havia falecido, já tinha morrido. Então, subhanallah, eles começaram a servir toda a tribo. Ou seja, quem que era dono dessa família, nesse sentido? Toda a tribo de Banu Makhzum, subhanallah. Imaginemos que eles serviam a uma família, quando essa família ou o chefe dessa família vem a falecer, logo eles começam a servi-los, e tinham uma boa relação, eles os tratavam bem, ou seja, Banu Makhzum tratava Yasser e sua família bem, e eles, logo Yasser e sua família, tratava Banu Makhzum bem também. Subhanallah. E claro que essa família, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a passar a revelação do Islã adiante, todo Banu Makhzum, eles o quê? Eles não aceitaram a mensagem do Islã. Abu Jahl tem uma fala famosa dele, que ele dizia: nós não podemos competir com eles em absolutamente nada. Nós não podemos competir com eles em nada. Não podemos competir
em relação à riqueza, não podemos competir em relação à hospitalidade e nem em relação à poesia e até mesmo em relação à revelação divina. Então eles tinham uma questão tribal, e por isso não aceitaram a mensagem do Islã, esse clã. E particularmente Abu Jahl, ele perseguia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perseguia os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não só isso, ele dava ideias de perseguição, de tortura e por aí em diante. Ele foi a primeira pessoa que rechaçou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que debochou da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre as primeiras pessoas que debochou da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Abu Jahl. E ele foi aquele que matou uma pessoa, a primeira pessoa que morreu pela causa de Deus, Altíssimo e Exaltado seja, foi Abu Jahl. Imaginemos que as pessoas estavam sendo perseguidas, mas não havia assassinato ainda. E aí o que ele faz? Ele assassina a primeira pessoa que estava levantando a bandeira de La ilaha illallah. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam definiu ele como faraó, Firaun, do nosso tempo, da nossa nação. Assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou a respeito dele. Imaginemos que Deus Altíssimo e Exaltado seja fala do mau caráter, o jeito que ele fala de faraó no Alcorão Sagrado, no Corão, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não falava por capricho, como tem na Surata Najm, Surata da Estrela. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou que esse era o faraó da nossa nação, subhanallah, faraó do nosso tempo. Como que Sumayya radiyallahu anha, ela abraça o Islã? Subhanallah, Abu Jahl, ele perseguia as pessoas e maltratava as pessoas, e essas pessoas, dentre essas pessoas, ele maltratou tanto uma pessoa, agrediu tanto uma escravizada, Haritha, que ela, subhanallah, chegou a perder a visão, de tanto que ela foi maltratada. Imaginemos essa cena. E dentre as pessoas que aceitou o Islã, primeiramente, e revelou que era muçulmano, ou seja, falou para todas as pessoas, para todas as tribos que eram muçulmanas, não escondeu o Islã dela, estava Sumayya, e a gente vai revelar quem são as 7 pessoas. Mas primeiramente, essa mulher chega até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela diz, Ashhadu annaka Rasulullah, ou seja, eu testemunho que você é o mensageiro de Allah. Wa adaqa al-haqq. E a sua promessa é a verdade. Ou seja, aquilo que você traz é a verdade, subhanallah. Então, isso que ela diz, logo no começo, onde ela aceitou o Islã, ela acreditar que a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a verdade, a promessa que ele traz através da revelação divina é a verdade, é o que vai segurar ela até o último suspiro dela. Sumayya radiyallahu anha, no primeiro momento ela acreditou na mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse, olha, a sua promessa é a verdade, eu acredito na sua promessa, então eu vou carregar essa bandeira do Islã até o final. E foi martirizada acreditando nisso, subhanallah. Então ela disse isso. Os primeiros que declararam o seu Islã, que o Islã ficou conhecido, a sua shahada ficou conhecida. Mujahid, ele relata que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Bilal, Khabbab, Suhaib, Sumayya e o filho dela, Ammar. Yasser, ele aceitou o Islã depois dos dois, subhanallah. E dentre essas pessoas, ou seja, esses 5, eles eram torturados publicamente. Ou seja, Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar, subhanallah, eram torturados publicamente. Não que os outros não eram torturados. Por exemplo, Abu Bakr, radiyallahu anhu, como nós já mencionamos aqui, ele era torturado, as pessoas agrediam ele de sua tribo, mas era de uma forma privada. E a Sumayya também, ela foi
agredida e ela foi perseguida de forma pública. Subhanallah. E a ideia, por exemplo, de Abu Jahl e as pessoas que perseguiam os muçulmanos naquela época, nos primeiros tempos do Islã, nas primeiras revelações ali do Islã, a ideia deles era fazer com que as outras pessoas ao redor viam e olha, se vocês aceitaram o Islã, se vocês aceitarem a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é isso que vai acontecer com vocês. Porém, jamais essas pessoas deixaram de acreditar na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que, como nós mencionamos anteriormente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele trouxe a mensagem do Islã e essas pessoas, elas carregaram a mensagem do Islã até o final de suas vidas. Agora, vamos pensar, imaginar que Abu Jahl, ele começa a torturar não só Sumayya radiyallahu anha, mas também o seu filho, também o seu esposo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passava por eles, os muçulmanos passavam por eles e não podiam fazer absolutamente nada. Não podiam fazer absolutamente nada. E a pergunta que vem agora, por exemplo, é por que Abu Bakr não comprou a liberdade deles, assim como comprou de Bilal, de Khabbab, né? Bilal, ele foi mencionado, até mesmo no Alcorão Sagrado, de sua caridade, de sua generosidade, de sempre estar libertando os escravos. Mas por que ele não libertou essa família? A situação deles era totalmente diferente. Eles não estavam como escravos. Lembremos que o dono deles, o mestre deles, já tinha falecido. Então não era um contrato que eles tinham ali e poderiam só comprar a liberdade deles e pronto, acabou. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele passava em frente deles e falava: paciência, ó família de Yasser, paciência, ó família de Yasser, vocês vão ter o paraíso. E ele fazia súplicas, fazia duá para Deus Altíssimo e Exaltado seja: ó Allah, perdoe a família de Yasser. Subhanallah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre presente ali, trazendo conforto para essa família. Imaginemos que essa foi a mesma promessa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a promessa do paraíso foi a mesma promessa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para o povo de Ansar, para o povo de Yathrib. Quando eles encontraram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vindo de Medina, eles perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Muhammad, mas se a gente acolher você e todo o seu povo na nossa cidade, e a gente vai ficar vulnerável, o que você vai nos dar em troca? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Jannah, ou seja, o paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam não falou: olha, Yathrib vai ser a melhor cidade em relação à economia, vocês vão se tornar ricos, Deus Altíssimo e Exaltado seja vai dar isso e aquilo para vocês. Ele falou: olha, vocês vão ter o paraíso, Al-Jannah. E esse é o paraíso que fez com que eles resistissem até o final. Isso é o que deve estar em nossos corações sempre. Por mais que a gente passe por percalços nessa vida, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passavam por isso também. Isso deve ser o que deve estar em nossos corações, para que a gente tenha perseverança e paciência, né? Isso foi o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse novamente: paciência, ó família de Yasser. Isso foi o que eles tiveram, perseverança e paciência em todo esse sofrimento. Subhanallah. Também sobre Bilal e Khabbab, nos próximos encontros, inshallah, de quando Bilal, radiyallahu anhu, estava vencendo na batalha, parecia que ele estava perdendo, vulnerável, sofrendo em meio ao sol ali, com uma pedra gigante, com uma rocha em cima do seu estômago, da sua barriga, e dizendo Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Isso era uma tortura para quem estava torturando ele ali, subhanallah. Porém ele dizendo: Deus é único, 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 Ahadun Ahad, e sempre dizendo isso, subhanallah. E aí Jabir, ele relata até mesmo que quando eles estavam torturando Sumayya, ele, subhanallah, dizia:
eles estão falando para ela abandonar o Islã, mas ela não vai fazer isso. A única coisa que ela quer é o Islã. Nada além do Islã ela quer fazer. E Abu Jahl dizendo para Sumayya, para que ela abandonasse, para que ela xingasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ela sempre dizendo ao contrário disso e amaldiçoando ele e os deuses dele, aqueles que ele idolatrava. Tipo, eu não vou desagradar o meu Senhor e ponto final. Isso era uma tortura para ele. E o ponto ali não era que ele queria mostrar, não era que ele queria que ela xingasse e tudo mais, ele queria, na verdade, mostrar para todas as pessoas que ele era uma pessoa dura. Ele queria vencer aquela batalha. E novamente, queria mostrar para todas as pessoas ao redor, olha, quem aceitar o Islã vai sofrer isso aqui. A ideia não era matá-los, mas sim fazer com que eles sofressem, subhanallah. E imaginemos que há até um poema que fala a respeito dela, que Sumayya se recusou a dizer qualquer coisa que desagrada a Allah. Sumayya se recusou a dizer qualquer coisa que desagrada a Allah. Por mais que as pessoas torturavam ela, mas ela poderia ver a fragrância, a doçura de Allah, a doçura da crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, por mais que as pessoas torturavam ela, mais ela poderia ver e sentir a fragrância de Deus, Altíssimo e Exaltado seja, de fato ela provou a doçura da fé. Imaginemos o sofrimento que ela tinha em ver o filho dela, o esposo dela sendo torturado, assim mesmo como Yasser vendo o filho dela e a esposa dela sendo torturada, e assim mesmo como Ammar vendo o pai dela, o pai dele e a mãe dele sendo torturados, subhanallah. Um sofrimento bruto para essa família, um sofrimento muito grande. Ammar até chegou a xingar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaldiçoar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foi correndo até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente vai aprender mais a respeito da história dele, inshallah. E até o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele foi perdoado por isso. Ou seja, Ammar ele foi perdoado por isso. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, olha, como que está seu coração? Você disse isso da boca para fora, então está tranquilo. Se a sua fé não está de acordo com isso, então está tranquilo. E Abu Jahl, ele sempre desce em relação ao comportamento dele. Ele sempre consegue superar as maldades que ele fazia. Imaginemos que, nesse momento, as pessoas estão vendo essa família sendo torturada. Abaixo do sol, embaixo do sol, eles sendo torturados, uma família inteira, e ele pedindo, Abu Jahl pedindo, ou mandando que eles amaldiçoem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele consegue descer mais ainda em relação às palavras dele, em relação ao comportamento dele. Chegou um ponto que Yasser estava mostrando muita fraqueza e já estava quase vindo a falecer, radiyallahu anhu. Subhanallah, Abu Jahl, ele diz, o seu esposo, ele diz para Sumayya, o seu esposo está quase falecendo, mas eu sei que é isso que você quer. Eu sei que é isso que você deseja, porque o seu desejo é se casar com Muhammad. Ou seja, você quer que seu esposo venha a falecer e você quer que o seu desejo é que você se case com Muhammad. E aí, subhanallah, imaginemos uma família inteira que está sendo construída ali. O filho vendo essa pessoa dizendo isso, esse torturador dizendo isso. O pai, o esposo de Sumayya radiyallahu anha, vendo ela dizer isso, vendo o Abu Jahl, faraó dessa nação, dizer isso, o quanto que isso machuca o espírito, a alma dessas pessoas. E essa era a intenção dele. Essa era a intenção de Abu Jahl, subhanallah. E aí Sumayya nesse momento mostra mais força ainda. Ela cospe em Abu Jahl, cospe nele e diz que Allah amaldiçoe você e os seus deuses e os seus ídolos. Que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoe você e os seus ídolos, ó inimigo de Allah. E você é menor do que esse besouro, menor do que esses insetos que você está pisando. E aí nesse momento,
que Abu Jahl, o faraó dessa nação, ele ultrapassa todos os limites e mata a primeira pessoa que levantava a bandeira de La ilaha illallah. Ele pega a lança dele e agride Sumeia na vagina dela, subhanallah, na frente do esposo dela e na frente do filho dela, subhanallah. E aqui nós temos a primeira shahida, a primeira mártir do Islã, que levantou a bandeira do Islã até o final, que na shahada dela, no testemunho de fé dela, ela disse: olha, eu testemunho que a sua promessa a Muhammad é a verdade. E lembramos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o mártir, quando ele vem a falecer, a dor que ele sente é similar a uma picada de um mosquito. Ou seja, dali em diante ela teria os prazeres da próxima vida. Nessa vida aqui, Sumayya radiyallahu anha, ela não teve nenhum prazer. Escravizada, frágil, mesmo antes do Islã, não tinha ninguém, absolutamente ninguém para defendê-la. Já nos seus 60 anos de idade, mesmo assim, a honra que ele teve, a honra que ela teve foi através da mensagem de La ilaha illallah que ela levantou. Lembremos dos nossos irmãos que estão sofrendo agora em vários países, mundo afora. Principalmente a gente lembra sempre da terra que nós temos apreço, na Palestina, que Allah subhanahu wa ta'ala livre nosso povo desse sofrimento. Porém, eles estão levantando sempre a bandeira de que La ilaha illallah e vindo a falecer, sendo assassinados. Porém, o encontro de todos esses irmãos e irmãs será no paraíso. Nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós estejamos juntos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final, junto aos mártires e os virtuosos. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Os percursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã.